Olá! Hoje falaremos um pouco sobre alguns conceitos da física. Eu falarei sobre temperatura. Temperatura é um conceito que ele é muito usado no nosso dia a dia. Por exemplo, a gente sabe distinguir quando a água está gelada ou ela está quente, quando a temperatura está muito elevada ou quando ela está muito abaixo do nosso calor corporal. Quando a gente é pequeno, a gente não sabe especificamente o que é temperatura, mas a gente já tem uma noção. Por exemplo, quando a gente pede um leite para nossa mãe e ele está quente demais, a gente deixa aquele leite esfriar. Então a gente já sabe mais ou menos. E quando a gente cresce, a gente vai aprendendo mais alguns conceitos, como a temperatura sobre o calor, é tipo a temperatura mesmo do clima. E a gente chega aos estudos mesmo da temperatura. Mas somente esses conceitos não são suficientes para a gente saber todas as informações sobre temperatura. Por isso, o Gabriel falará um pouco sobre equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico é quando dois objetos eles estão em temperaturas diferentes, por exemplo, um frio e outro quente, ele entra em equilíbrio térmico quando se encostam. Aí eles tentam equilibrar a temperatura para ficar em uma só. Aqui, por exemplo, quando você está sentindo frio, sua mão está gelada, você pega uma pessoa que está com a mão quente. Você vai sentir a outra pessoa com a mão quente, ela vai sentir você gelado, mais gelado, bem mais. E aqui eu tenho um cubo de gelo, e aqui tem uma água que era para estar quente. Aí eu vou juntar. E o cubo de gelo, e a água vai esfriando com o cubo de gelo, e o cubo de gelo ele vai derretendo para entrar em equilíbrio térmico com a água. Então o cubo de gelo vai derreter, vai virar água, ficar bem gelada, e a água ela vai ficar gelada, vai ficar mais quente. Pronto. Vou falar sobre os modos de propagação de calor, que é a convecção. A convecção ela ocorre quando, tipo o ar-condicionado, você liga, ele lá em cima, o ar frio, como é mais pesado, ele desce, e o ar quente ele sobe. E isso forma as convecções, que é as ondas de convecções. E ocorre também por meio do secador de cabelo, que quando você liga, o ar quente dele vai descer, e o ar normal que está no ambiente normal, ele vai subir. Eu vou falar sobre a radiação. A radiação é um processo de propagação de calor que não necessita dos meios materiais, né? Ele ocorre através das ondas eletromagnéticas. Né? O exemplo de radiação é, é a Terra, mas se aquecendo com o calor do Sol, que é o processo de radiação, né? Que é muito importante, porque se não fosse radiação, a gente não teria calor aqui na Terra. Bom, eu vou falar sobre a capacidade térmica. A capacidade térmica é a grandeza física que determina o calor que é necessário fornecer a um corpo para produzir uma variação térmica. Colocando isso na prática, seria assim: a água contida nos oceanos absorve a quantidade de calor, mas nem por isso a Terra fica aquecida. Pelo contrário, este fator é. Vou falar sobre sensação térmica ou temperatura aparente. Temperatura aparente, ela nada mais é do que nossa medição por percepção. Um exemplo, a gente percebe pela percepção do ar, a temperatura do ar. O exemplo é quando a gente está com uma certa temperatura que a gente se sente o nosso corpo agradável, mas certas pessoas não se sentem agradável com aquela temperatura, sentem um calor ou um frio. Temperatura aparente, ela não tem uma medição certa, porque quase sempre a nossa temperatura é diferente da temperatura de outra pessoa.